Fala, meu amigo, graça e paz seja multiplicada através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo 2, verso 17 ao 19, diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós vamos ver que Jesus aqui está reivindicando uma deidade, uma autoridade. Ele se coloca aqui como o próprio enviado de Deus, o Messias, aquele que foi prometido pelos profetas no Antigo Testamento. E ele fala: o Espírito de Deus está sobre mim. E esse Espírito, ele me ungiu. E quando nós falamos em ungir, algumas pessoas de forma deturpada, elas não conseguem entender que a palavra ungir significa escolha, ou seja, escolha para uma missão específica. Ou seja, não existe o ungido. Na Bíblia, quando nós falamos o ungido, nós estamos falando do próprio Jesus. Jesus, no Novo Testamento, ele é o ungido de Deus, ou seja, aquele que foi enviado por Deus para uma missão específica. Agora nós podemos falar que no Novo Testamento também fala dos ungidos, ou seja, todos aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que professaram como Senhor e Salvador da sua vida, todos aqueles que atentam para os seus princípios, para as suas verdades, são ungidos de Deus. Ou seja, todos nós somos ungidos porque todos nós fomos escolhidos para uma missão específica. Quando nós falamos missão específica, é porque a unção, ela lembra a individualidade de cada um. Todos nós somos diferentes, apesar de comungarmos coisas comuns, como Cristo como Salvador, a igreja de Cristo, as promessas de Cristo, né? Mas todos nós pensamos e agimos em certas áreas, em certos momentos da nossa vida diferentes. É por isso que nós somos ungidos, mas nós temos uma missão diferenciada no reino de Deus. Nem todos vão ser pastor, nem todos são evangelistas, nem todos são presbíteros, nem todos são diáconos, nem todos são trabalhadores, nem todos são mestres, nem todos são profetas, nem todos têm os dons de curas e prodígios e maravilhas, nem todos. Existem pessoas que têm a chamada específica, porque cada um de nós fomos ungidos para algo específico da nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus fala: ó, eu sou ungido. Eu fui escolhido por Deus para fazer uma missão específica, ou para dar princípio a uma missão específica. Porque a igreja, na sua trajetória, daí em diante, daria continuidade a tudo aquilo que Deus fez, ou seja, tudo aquilo que Jesus fez. Mas nós vamos ver que aquele reivindica para si: o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu. Ele começa a falar sobre a unção e a especificação daquilo que ele foi chamado. Nós vamos ver que ele foi chamado para dar boa notícia aos pobres. E quando nós falamos boa notícia ao pobre, nós não estamos falando simplesmente daquele que é pobre materialmente falando, mas nós estamos falando também daquele que é espiritualmente pobre. Existem pessoas que vivem na miséria da pobreza espiritual, mas nós entendemos que nós temos que crescer. Nós temos que evoluir. E Cristo, ele veio falar assim: ó, eu vim dar uma notícia. Você que está no caos da pobreza espiritual, no caos da pobreza material, eu vim aqui trazer uma boa notícia. Eu vim trazer aqui uma informação importante. É por isso que a palavra evangelho significa boas novas, ou seja, nada está perdido. Mesmo que ainda esteja vivenciando, ou você esteja vivenciando uma situação difícil, nada está perdida. Eu sou o enviado de Deus, eu sou Cristo, eu sou Messias, eu sou Jesus, e eu vim trazer uma boa notícia. Ainda há um escape, ainda há uma solução. E ele continua falando: liberdade aos presos, ou seja, Jesus veio falar: eu vim trazer liberdade aos presos. Não só os presos que estão nos cárceres, porque fizeram coisas ilícitas e foram julgados, ali está.
mas também os presos espiritualmente. Tem muitas pessoas que fazem, mas não querem fazer, agem, mas não querem agir, labutam, mas não querem labutar dessa forma. São pessoas que querem sair desses maus pensamentos, mas não conseguem. São pessoas que estão presas. E muitas das vezes a prisão espiritual leva à prisão física. Existem muitas pessoas nos cárceres, né, da nossa sociedade, porque primeiramente elas passaram pelo cárcere da sua vida espiritualmente, da sua vida espiritual. Mas Cristo veio falar assim, eu vim trazer liberdade. Né? Eu vim trazer liberdade a essas pessoas. Ele continua falando assim, vim dar vista aos cegos, não só aos cegos espiritualmente, não só aos cegos fisicamente falando, porque entendemos que ele é Jeová que cura. Jeová Rafa, o Deus da cura. Mas nós entendemos também que ele fala aqui da cegueira espiritual. Existem pessoas que têm diplomas, existem pessoas que são bacharéis, existem pessoas que são PhD, existem pessoas que são mestres, existem pessoas que são intelectual, existem pessoas que são poliglotas, mas são pessoas cegas, não conseguem interpretar o mundo atual, não conseguem interpretar a situação atual, mesmo tendo muito conhecimento da ciência humana. Mas Cristo, ele veio para dar vista aos cegos. Ele veio para trazer entendimento àqueles que por si mesmo não conseguem. Porque nós temos que decifrar as coisas materiais, não simplesmente com as coisas materiais. Porque nós não podemos decifrar as coisas físicas simplesmente com as coisas físicas. Mas nós temos que procurar decifrar, sim, sempre através das coisas espirituais. Porque tudo que acontece é oriundo das coisas espirituais. É oriundo da prática espiritual do homem. Mas Cristo, ele veio trazer vista ao cego. Ele continua, dá liberdade aos oprimidos. Existe uma diferença da possessão e da opressão. Possessão é aquele que está completamente endemoniado. O seu corpo, os seus atos, as suas decisões são tomadas através do espírito que o possuiu. Nós chamamos de aquela pessoa está possessa. Mas existe a pessoa também que está oprimida. Oprimidas são aquelas pessoas que são perturbadas, aquelas pessoas que são tentadas ao sofrimento através do espírito. Nós chamamos de opressão. Existem pessoas que não conseguem dormir, é uma pessoa oprimida. É pessoas que procuram os psicólogos, é pessoas que procuram os remédios e mesmo assim não conseguem solução para a sua alma, para a sua consciência. São pessoas que vivem debaixo de uma preocupação demasiada, se preocupam por tudo e por todos, como se o mundo delas iriam acabar em qualquer momento. Essas pessoas não conseguem ter paz, não têm alegria. A vida delas se tornaram um jugo. Mas a Bíblia diz que ele veio dar liberdade ao oprimido. Ele veio tirar esse fardo pesado. Ele veio tirar essa chaga que tanto oprime essa pessoa. Ou seja, Jesus, ele veio trazer essa liberdade aos oprimidos. Ele continua falando assim, eu tenho e vim dar, falar sobre o tempo de salvação. Ou seja, Jesus estava falando assim, até agora predominou as obras do mal. Até agora, o adversário desse século, ele tem predominado. Mas agora eu vim, eu sou Jesus, eu sou o enviado de Deus. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Eu sou eu sou e venho trazer, ou seja, desfazer todas as obras do inimigo. E ele continua falando assim, eu vim dar uma notícia que o tempo da salvação chegou. O tempo da salvação é agora. Jesus estava falando assim, até agora o inimigo, ele predominou. Até agora ele venceu. Teve os profetas, teve Israel, mas todos eles falharam na missão. Mas Deus me enviou. Eu sou o Filho unigênito do Pai. Eu vim trazer salvação. Eu vim desfazer todas as obras do inimigo. E nós vemos aqui que começou um novo caminho. Nós vamos ver que a inauguração da igreja. Nós vamos ver que Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina. A igreja está fundamentada, firmada em Cristo.
E Cristo fala assim, ó, eu vim desfazer. Chegou o tempo de salvação. Ou seja, não havia salvação. Não havia escape. Mas Jesus falou assim, o tempo da salvação começou agora a partir de mim. Jesus, ele foi crucificado. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Levou o nosso castigo, e todos aqueles que hoje olham para a luz e aceitam o seu sacrifício, eles estão salvos em Cristo Jesus. Existe uma promessa individualmente, existe uma promessa coletivamente para a igreja, que nós não desceremos a sepultura e ficaremos ali. A nossa alma, ela será levada à presença de Deus. O nosso espírito será levado à presença de Deus. Deus tem preparado para nós um lugar de vitória, de descanso, de consolo. Essa é a palavra de Deus. O Espírito de Deus está sobre mim. E o Espírito de Deus, ele me ungiu. Como Jesus foi ungido para fazer tantas coisas maravilhosas, assim também, individualmente, nós fomos chamados, escolhidos individualmente para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Ninguém é inútil. Todos nós podemos acrescentar nessa tão linda obra que é fazer a obra do Senhor. Que Deus te abençoe.